Fala, gurizada! Prof. Rotinari trazendo mais uma questão URGS. Questão número 3 da prova de 2020, Física. A figura abaixo representa um bloco de massa 2 kg que se mantém em repouso sobre uma superfície plana e horizontal enquanto submetida a uma força F paralela à superfície de intensidade variável. Então é uma forcinha F aí puxando essa caixinha para frente. O coeficiente de atrito estático, o μ estático entre o bloco e a superfície vale 0,25. Considere G igual a 10. Assinale a alternativa que melhor representa o gráfico do módulo da força de atrito estático, Fe, em função do módulo da força aplicada. Então, muita gente se joga aí, né? Força de atrito estático, né? Todo mundo sabe o coeficiente de atrito vezes a normal. E isso aqui a gente já consegue calcular, né? Lembrando que a normal na superfície plana horizontal aqui, ela é igual ao peso, né? Numericamente igual ao peso. Então, o peso aqui vai ser m vezes g, massa vezes gravidade, 2 quilos. Vamos calcular aqui do ladinho, né? Peso igual a massa vezes gravidade. E aí a gente tem 2 kg vezes 10, a gente tem um peso de 20 newtons. Consequentemente, a normal também é 20 newtons, numericamente. Então, ali a gente tem o quê? 0,25 vezes 20, a gente tem um total de 5 newtons essa força de atrito estática. O que pouca gente lembra é que como é que funciona a força de atrito estático. Imaginem vocês, então, que a gente está empurrando, né? Empurrando uma caixinha, né? E essa caixinha é meio pesada, meio difícil, né? Tá meio difícil de empurrá-la, né? Então, o que vai acontecer? Se a gente faz uma força de, suponhamos aqui, 1 newton, e essa caixa não se mexe, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe uma outra força que está, né, impedindo que essa caixa se mexa. E essa força é a força de atrito estático. Então, se a gente faz 1 newton, essa caixa tem que responder com 1 newton. Se a gente faz 2 newtons, essa força tem que responder com 2 newtons. Por quê? Porque ela continua em repouso, né, pessoal? E para continuar em repouso, para continuar o seu modo em repouso aqui, a força resultante tem que ser zero. E para a força resultante tem que ser zero, né? A força que a pessoa faz tem que ser igual à força que o atrito faz. Então, o que quer dizer essa força 5 que a gente calculou? Essa é a força de atrito estático máximo. Força atrito estático máximo. Então, essa é a força máxima que o atrito pode fazer. Então, aqui fica claro, né, que se a gente faz 1, o atrito responde com 1, se a gente faz 2, o atrito responde com 2, e finalmente, se a gente faz 5, o atrito responde com 5. Se a gente faz uma força de 6 newtons, por exemplo, a caixinha começa então a deslizar. Então, a gente vai ter aqui o quê? Um modo então de atrito cinético, certo? Ou dinâmico. Então, aqui um atrito dinâmico, que aí a gente teria que ter o coeficiente de atrito dinâmico, né? E aí segue a nossa conta, né? Entraria aqui no movimento acelerado, eu teria uma força resultante diferente de zero, ok? Mas não é isso que acontece. Então, que gráfico que reproduz isso aqui que a gente acabou de concluir? O único gráfico possível é a letra C, certo? Então, muita gente acabou marcando o A, né, por causa do 5. Não, né, a força de atrito estático, ela é variável, ok? Então, eu faço 1, o atrito devolve 1. Se eu faço 2, o atrito devolve 2. Se eu faço 3, o atrito devolve 3. E assim vai até o limite, beleza? Então, aí uma revisãozinha sobre atrito, questão 3. Até a próxima!